Olá, vamos começar hoje a nossa segunda temporada e nós vamos falar sobre paixão, significação da sua marca, daquilo que você é, o significado do seu consultório. E a aula de hoje eu considero muito especial. Eu espero que realmente ela seja transformadora na sua vida, como foi na minha quando eu passei a fazer essa reflexão. Eu quero falar com você hoje sobre quem é você. O que você tem que te faz diferente de outra pessoa, que te faz mais capaz, mais competente para realizar determinadas coisas. Tem duas palavras que eu gosto de separar muito, que é dom e virtude, que às vezes a gente confunde. Dom e virtude. O que é dom? Dom é o conjunto de características que a gente tem ao nascer, é algo que é inerente a você. Dom você sempre tem. Você, quando nasce, você não escolhe ter ou não ter, vem com você. O dom, por exemplo, é de simpatia, de alegria. A minha filha, por exemplo, ela tem um dom de servir. Ela adora levantar e pegar o copo de água, fazer um miojo para os irmãos. Ela tem essa habilidade, esse dom que é dela desde que ela nasceu, de estar sempre cuidando das pessoas e servindo quem está com ela. O dom a gente não aumenta nem diminui. O dom ele é em quantidade estável porque faz parte exatamente da pessoa que você é. Tem pessoas que têm um dom de serem mais pacientes. Tem pessoas que têm um dom de serem um pouco mais compromissados com resultados mais rápidos, um pouco mais impacientes. O dom tem muito a ver com as características da nossa personalidade. Ao passo que a virtude, a gente também nasce com elas. A gente tem as virtudes. Porém, a virtude, ela existe, como diz a própria palavra, no mundo virtual. Virtude é algo que não se apresenta no primeiro momento, é como se fosse sementes que você tem dentro de você que virtualmente poderão crescer ou não. O que passa, o que difere, né? O que distancia a virtude de um dom é a questão do tempo. Então, é como se você tivesse uma própria semente de uma árvore, né? Você tem uma sementinha de mexerica. Virtualmente, dentro daquela semente existe o que? Um pé de mexerica, mas que virtualmente, separado por um tempo, ainda não se materializou. Essa semente pode cair em terra fértil ou no pedregulho. Se ela cair em terra fértil, ela vai crescer e vai florescer. Você vai ter determinadas virtudes que a vida que você fizer questão, né, ou tiver mais oportunidade de crescer. Aquelas virtudes que vão ficando no pedregulho, elas vão ter raízes mais superficiais, ou elas vão ser queimadas pelo sol, pelas dificuldades. São virtudes que talvez você não sinta que são qualidades e você vai não desenvolvendo durante a vida. Então, a virtude, ela pode aumentar, diminuir ou ficar igual.
Ao passo, então, que o dom, ele é permanente em você. As virtudes que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, é como se elas fossem dando os galhos e vão moldando a personalidade que você tem, né? Isso aqui que eu estou desenhando são os galhos como se estivessem crescendo. Vou dar um exemplo de uma virtude. Eu tenho uma habilidade para costurar, eu tive uma virtude, eu não nasci com um dom de costura. A minha mãe costurava, eu ficava ali do lado dela, com 7 anos de idade eu já ficava na máquina de costura, vivia prendendo o dedo na agulha, atravessava, meu pai tinha que correr lá, rodar no sentido contrário para a agulha sair do dedo, nem por isso eu parava de mexer na máquina, nem por isso a minha mãe impedia. Então, aquela minha sementinha aqui, que era uma virtude, de uma habilidade, eu fui desenvolvendo até que ela deu frutos. Hoje eu costuro bem, eu aprendi, eu desenvolvi a minha habilidade nessa área. Então, o que eu quero dizer, que eu quero que você reflita é o seguinte: dom, na verdade, tem muito a ver com a sua personalidade, com a sua forma de lidar, se você é mais impaciente, paciente, se você é mais tolerante, se você é menos tolerante, se você é mais alegre, mais extrovertido. Se você gosta mais das pessoas, se você é uma pessoa mais reservada, não sente tanta falta de estar em bando. Tem muito a ver, então, com isso, com a sua forma de personalidade, de se portar diante da vida, do seu trabalho, das necessidades que você vai tendo. Mas, virtualmente, em você, você tem praticamente todas as características. Não existe nada que você não tenha no campo virtual que você não possa se desenvolver. Ninguém aqui nasceu com dom de operar. Na verdade, a gente tem como médico uma personalidade, um dom de resistir ao sangue, de não passar mal, de gostar, de cuidar, de tirar a dor do outro. E aí nós desenvolvemos uma virtude cirúrgica que vem então de algo que estava virtualmente em nós, não era um dom. Por que eu estou dizendo isso? Eu quero que você pare de olhar para as pessoas e falar assim, ela tem dom para isso, ela nasceu para isso. A gente tem dom para desenvolver qualquer virtude que a gente queira desenvolver. Eu recentemente adquiri algumas virtudes, algumas habilidades que eu não tinha para fazer aqui no meu consultório. Eu coloquei para o início do ano algumas coisas que eu estava me sentindo um pouco incompetente e eu ganhei competência nessas áreas. Eu não nasci com dom, eu nasci com a virtude de ter a capacidade de aprender, que você também nasceu com ela. Mas essa introdução toda de virtude e de dom é o seguinte: tudo existe virtualmente dentro de você, de acordo com seu interesse, de acordo com sua valorização, você desenvolve ou não. Você deixa esses galhos irem aparecendo e aflorando naquilo que você é, segundo aquilo que você também valoriza, que você também acha importante. Se você não ficar ouvindo pensamentos punidores, se você não ficar com o seu crítico lá, ai, você não consegue, ai, você não é tão bonita, ai, você não fala tão bem, ai, você não opera tão bem.
Se o seu crítico for silenciado e você acreditar que virtualmente em você existe capacidade, você vai muito mais longe. Deixa eu te dizer uma coisa aqui para você que é médico e sabe que a criança até 4 anos de idade, elas aprendem demais. E a gente acredita isso sempre as formações sinápticas, porque a criança está nessa época de formação, mas vocês já leram, vocês sabem que essas crianças que foram criadas por animais, são casos raros, mas existem, que se perderam em floresta e acabaram tendo essa primeira infância, esses anos de vida na mata com o animal, elas não desenvolveram a fala, elas não desenvolveram como andar, então não era dom. Se fosse dom, se fosse instinto, o ser humano, mesmo nessas condições de convivência só com o animal, aprenderia a falar, a andar e ter todo esse comportamento humano. Isso não é um dom, isso é virtude. Essas crianças mostram isso, que na vida adulta elas não conseguiram aprender, porque elas perderam essa fase interessante da vida, da primeira formação cerebral. Porém, uma das coisas que a gente não pode deixar de dar crédito é por que a criança por que a criança avança tanto no conhecimento? Porque a criança não tem medo do ridículo, a criança não tem medo de errar. Ela vai aprender a andar, ela cai e levanta, ela cai e levanta, ela cai e levanta. A criança fala o que vem na boca dela, às vezes mata a gente de vergonha, mas ela fala. A criança, ela faz pergunta, ela não tem menor medo de expor que ela não sabe aquele assunto. A criança não tem nenhum senso crítico em cima dela. Por isso, elas aprendem tanto. A gente já começa a ter vergonha. Você vai numa aula, no workshop, você já não quer perguntar tanto, porque você vai, o que o colega vai pensar? Por que eu vou assistir essa aula de marketing? Eu vou falar que eu não sei nada sobre isso? Eu vou admitir que o meu consultório não está tão bom assim? Eu vou falar que eu estou com dificuldade? O que vão pensar? Então, a gente tem um tanto de coisa negativa que vai permeando aqui as nossas virtudes e vão matando a nossa virtude. Coisas externas e coisas internas que a gente também se deixa levar. Mas eu queria falar com você o seguinte: juntando o seu dom com as suas virtudes, você com certeza tem coisas que você vai ter mais habilidade em fazer. Aí nós estamos falando nem de dom, nem de virtude. Nós estamos falando de uma outra palavra: habilidade. Você pode desenvolver habilidade em qualquer coisa, porque você tem virtudes em você para desenvolver. A capacidade do cérebro, ela é ilimitada de aprendizado. Porém, quando a gente junta essas duas coisas, alguma coisa ou algumas coisas em você, você tem mais chance. E é nessas coisas que você realmente pode se destacar. Eu queria que você prestasse bastante atenção no que eu vou te falar agora. Eu passei muitos anos no meu consultório fazendo muitas coisas dispersas. Eu realmente aproveitei muito das minhas virtudes. Eu faço muita coisa, eu tenho curiosidade, fiz curso de fotografia, de edição de vídeo, eu trabalho no core, eu faço muito da minha papelaria, enfim.
Não é porque eu tenho mais dom que você, não. É porque é da minha personalidade. Eu gosto de trazer as coisas do campo virtual para o campo material, para a minha existência. Eu sou muito executora de coisas diferentes. Porém, o que foi acontecendo comigo no meu consultório? Eu fui percebendo que eu não tinha alcançado o que eu queria. Eu ainda não tinha alcançado o meu melhor. Sabe por quê? Porque eu não estava conseguindo realmente fazer uso das minhas melhores habilidades. E eu parei muito para me questionar qual é a minha melhor arma. A gente tem um problema na vida e isso deve ter acontecido aí na sua casa porque funciona assim. Você tem dificuldade em matemática, mas você é ótimo em português, em produção do texto. O que a sua mãe faz? O que a coordenadora fala com a sua mãe para fazer? A professora particular, falam assim: esquece o português que ele é bom, foca com esse menino na matemática. Então você, que é ótimo em português, que tem chance de se destacar no português, você passa toda a sua vida escolar sendo massacrado, perdendo seu tempo na matemática. E você deixa de lado aquilo que é o melhor, é onde você pode se destacar. Me explica, criatura, por que isso? Minha filha teve esse exato problema. Ela tem uma produção de texto fantástica, ela é ótima em história, ela escreve muito bem, muito criativa, um português excelente, notas altíssimas. E na matemática ela é mais preguiçosa. E aí eu precisei, dentre as coisas, colocar ela no Kumon. E ela foi fazendo Kumon e ela foi assim conseguindo vencer mais etapa, mas um dia uma pessoa falou assim com ela, eu estava perto, se referindo ao Kumon: Alice, esquece aquilo que você é bom, porque aquilo que a gente é bom, a gente já é bom. E aquilo que a gente é ruim, a gente tem que focar para melhorar. Aí eu fiquei olhando, prestando atenção. Quando a pessoa saiu, nós entramos no carro e falei: Alice, eu vou cancelar seu Kumon hoje. Você vai se dedicar ao que você é bom, ao que você é boa. Você vai se dedicar ao que você é boa, naquilo que você tem chance de se destacar da multidão. Nós não vamos ficar perdendo tempo com a matemática. Nós vamos a um ponto na matemática que você precisa de passar e também para você saber que você tem virtualmente dentro de você a capacidade de conseguir vencer. E de fato é só estudar que ela tira nota ótima, mas ela não tem interesse, aquilo não motiva. Ao passo que quando ela lê um livro, quando ela faz algum texto, ela se destaca da multidão, ela fotografa muito bem. Teve um concurso de fotografia, o dela ganhou, ela tem 11 anos, ficou estampada em toda a escola. Ela não vai gastar tempo com matemática. Nós vamos fazer o necessário para ela não desanimar. Mas o que ela faz? Ela tem câmera, ela vai fazer curso de fotografia, ela vai escrever mais, ela é habilidosa para desenhar. Porque nós só vencemos com as nossas melhores armas. Por que na nossa vida nós somos ensinados desde pequeno a lutar contra o mundo com o que a gente tem de pior? Olha que coisa mais estranha. Te ensinaram isso, te ensinaram a você parar de fazer o que você é bom para você se dedicar àquilo que você de fato não é bom. E você não é bom não é porque você não tem capacidade, é porque aquilo não faz parte do seu dom de interesse, do rol de coisas que você gosta.
Você pode ser excelente em matemática, mas se você não tem interesse, para que você vai ficar vivendo isso? E aí, para a medicina, voltando onde eu comecei, que eu falei que eu olhei para mim, eu comecei a questionar, eu não estou usando tudo que eu posso, eu estou entrando, atendendo, fazendo procedimento, ok, eu sou habilidosa, tenho habilidade manual, mas por isso eu fiz dermatologia, né? Eu bordo, costuro, desenho, tenho habilidade com a mão e eu achei que a parte cirúrgica eu usaria isso, o que de fato aconteceu, mas ainda assim eu parei para pensar qual é a minha real habilidade. E sabe qual é? É a didática. Quando eu comecei a lembrar de mim na infância, eu fui voltando atrás e eu lembro que eu só brincava de escolinha, que eu dava aula particular, de graça, mas para os meus colegas da rua toda. Eu tinha mimeógrafo, na época não era xerox, e eu fazia todo o material, eu tinha chamada, diário do professor, meu pai comprava tudo para mim, e eu tinha uma escola na minha casa, eu tinha quadros, giz, apagador, parará, parará. E isso me acompanhou. Quando chegou na faculdade, as pessoas xerocavam o meu caderno também para estudar, porque eu fazia grandes resumos. E quando eu vou ensinar meus filhos, eles sempre perguntam, falam, mamãe, ai, você tinha que ser professora. Nossa, mãe, você ensina tão fácil. E eu comecei a juntar, né, uma coisa com a outra e falei, sabe como que eu vou me destacar na dermatologia de fato? Ensinando. E se você for lá no meu Instagram e for olhar os últimos meses, e olha que eu tô falando de coisa recente, a minha maior arma é dar aula. Então, para os meus pacientes, você vai ver lá, o que eu tenho feito são vídeos educativos, informativos. Porque isso me difere da maioria. Tem gente que você olha, tem o dom de fotografia, eu não sou fotogênica, né? E posta, faz aquelas caras, bocas assim e tal, né? Fica aquele Instagram mais maravilhoso. Se eu for encher o meu de foto, vai ficar ridículo, né? Então eu não posso partir para esse lado que não é a minha melhor arma. E eu tô aqui hoje no Dermarketing porque depois que eu encontrei essa veia, eu falei, meu Deus do céu, é isso que eu gosto de fazer e eu vou casar isso na minha profissão. E eu quero que você hoje pense o seguinte, qual que é real a sua melhor arma? Eu não quero que você pense assim, ah, minha melhor arma é fazer botox. Não. O que você tem de talento? O seu melhor talento é vender, é falar. O seu melhor talento é a relação médica com o paciente. A sua maior habilidade é, às vezes, ser muito brincalhão, ser muito alegre e você fazer uma consulta que o paciente se diverte. Qual que é o seu dom? Dom não. Qual é a sua real habilidade? O que você faz que é tão natural que você nem percebe que você faz bem? O segredo do sucesso, qual é? É você ter os melhores homens com as melhores armas. Faz de conta que isso aqui é um escudo e flecha, um arco e flecha, nas melhores missões que você delegar. Ou seja, a pessoa ideal com a arma ideal numa tática, numa estratégia ideal. E é isso que você tem que pensar, que você vai ser a pessoa ideal na missão que você vem fazendo, desde que você esteja munida ou munido com as suas melhores armas.
Não lute com a arma dos outros. Não lute querendo imitar o seu colega. Se você não gosta de gravar vídeo, para que você vai gravar vídeo? Se você não gosta de escrever, para que você vai escrever? Se você não gosta de operar, para que você vai operar? O que de fato você é bom? Escolha isso. Pense fora da medicina. Pense fora e traga isso para o seu dia a dia e você vai ver a diferença que você vai sentir no seu consultório. Você é a melhor pessoa para alcançar esse objetivo que você tem com essa arma que você é bom, que você é melhor. Então, não ouça a vozinha do desânimo, não ouça a vozinha da multidão de fazer igual a todo mundo. Lembre-se que você pode ser a vaca roxa, como a gente falou na outra aula, desde que você reconheça e decida ir para o seu dia a dia com a sua melhor arma. Quando você começar a usar aquela arma que você tem, você vai ver como que você vai começar a fazer com paixão. Essa é a mensagem que eu tenho para você hoje. Eu quero que você reflita nisso e na próxima aula a gente vai dar continuidade falando sobre significação. Assine o canal, mande as suas perguntas para o nosso e-mail, o dermarketingbrasil@gmail.com, ou pode deixar aqui embaixo no próprio YouTube, ou pode mandar um direct lá no nosso Instagram, ou deixar também um comentário lá no Instagram que eu vou responder no final dessa temporada.